Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fernanda Sack, criadora, fundadora, idealizadora desse canal. E, como sempre, eu tenho a honra de receber uma mulher incrível, né? Hoje é uma mulher que, sem sombra de dúvida, vai gerar muitos insights para vocês que estão nos assistindo, que teve a generosidade de estar hoje aqui compartilhando. E aí eu tenho um currículo aqui bem extenso, viu, gente? Para apresentar Solange Weilemann. Ela que é apaixonada pelo desenvolvimento humano, apoia pessoas e organizações a serem felizes e bem-sucedidas através da prática de inteligência emocional. Graduada em Ciências Contábeis, MBA em Controladoria e Gestão de Pessoas pela FGV, com extensão em Ohio University, especialista em inteligência emocional, psicologia positiva e a coragem de liderar. Ocupou por mais de 20 anos a posição de diretora financeira, e vocês vão ouvir muito, porque a gente vai falar CFO, então a gente já trouxe aqui como diretora financeira em grandes corporações, liderando equipes de mais de 70 colaboradores no Brasil, Argentina, México e Chile. Sócia fundadora da Sunap, Inteligência Emocional, empresa especializada em potencializar o capital humano através do desenvolvimento emocional, cofundadora do WCFO Brasil e coautora do livro Mulheres nas Finanças 4.0, da editora Líder em 2021, empreendedora, palestrante, mentora de executivos e empresários e conselheira de empresas e instituições do terceiro setor. Casada há 35 anos com o Ângelo e mãe da Tati e da Milena, duas mulheres fortes e profissionais bem-sucedidas. Que honra minha ler toda essa trajetória, mas principalmente por estar na frente dessa mulher incrível. Muito obrigada, Solange, por estar hoje aqui. Nossa, Fernanda, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você e espero poder contribuir. Ah, sem sombra de dúvida. Só lendo aqui eu já falei, nossa, não vai... O nosso tempo é pouco para tantas perguntas que eu quero fazer. Então, muito obrigada. E eu costumo dizer que, assim, o primeiro passo é a gente conhecer quem que, nesse caso aqui, quem que é essa mulher que está por trás dessa trajetória incrível, né? Que inspiram não só mulheres, como vários outros executivos, profissionais que estão aí no nosso mercado. Quem que é Solange por detrás desse currículo extenso? Eu acho que a primeira coisa, Fê, você pode me chamar de Sol. Ai, que delícia, porque Sol. Todo mundo me chama de Sol. Então, às vezes, eu até esqueço que eu sou Solange, né? Então, pode me chamar de Sol. Eu acho que a Sol é uma pessoa muito simples, que veio de uma família muito simples, fez uma jornada. Eu acho que eu tive a sorte de ter uma jornada vencedora. Quando você lê esse currículo, nem parece que... Eu acho que eu vivi isso de uma maneira muito intensa, muito feliz, sempre aproveitando cada minuto. Olha que louco, né? Fiz uma carreira em ciências contábeis, caí em contabilidade, assim, de paraquedas. Caiu? Com certeza, né, Fê? Você já viu alguma criança falar assim, meu sonho é ser contadora? Não, verdade. Existe, né? Todo mundo sonha Até ser hoje médico, engenheiro, astronauta, mas ninguém acorda e fala assim, eu quero ser contadora. Então, verdade. assim, eu jogava basquete na infância, sempre fui muito ativa e acabei indo fazer, porque eu queria fazer um curso técnico e aí caí ali na contabilidade, me apaixonei. Então, eu digo que eu tenho duas paixões: desenvolver pessoas e contabilidade. Amo analisar balanço, amo entender as empresas. E aí, durante toda essa trajetória que eu fiz dentro da área financeira, eu tive a oportunidade de chegar ao topo, atingir aquilo que, né, era o meu sonho, que era ocupar a posição número 1 em finanças. Estive lá durante 21 anos e há cerca de 3 anos eu falei assim, olha, game's over, eu quero devolver um pouco ao mundo tudo que o mundo me proporcionou. Então, está na hora de eu ir atrás do meu propósito, que é o desenvolvimento de pessoas. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por ajudar pessoas a serem melhores.
E aí apareceu a inteligência emocional na minha vida, apareceu a oportunidade também de criar o WCFO junto com outras amigas. E é isso. E a Solange, na vida pessoal, é casada e apaixonada pelo Ângelo. Quantos anos? Estamos juntos há 40 anos. Olá. Vou ter que explorar qual é o segredo. Pode ver. Ele foi meu primeiro namorado. A gente começou a namorar, eu tinha 16 anos. Eu fiz tudo muito precoce, Fê. Então, eu casei com 20. Tive a minha primeira filha com 23. Então, hoje eu tenho uma filha que vai completar 32 anos. Nossa. Super bem-sucedida, que é a Tati, é arquiteta, empresária. Tenho a Milena, que é cineasta, que tem 25 anos. Então, assim, eu digo que a minha vida aconteceu meio precoce, E eu tive a oportunidade, hoje já, de estar bem estabelecida, tranquila e poder ir atrás do meu sonho. Então, acho que eu tenho bastante história para contar aí nesse período. Com certeza. O período é pouco, gente. Porque, olha, infelizmente os episódios a gente tenta cumprir aqui um tempo devido, mas a vontade é ficar aqui o dia inteiro perguntando coisas. E aí eu vou começar pela parte o que foi planejado dessa trajetória profissional, Sol? Pensando, acho que desde o momento de, tem que buscar qual a faculdade, qual que é o curso que eu vou fazer, até entrar no mundo corporativo e ficar 21 anos dentro dele. O que saiu planejado ali? Fê, eu acho que eu nunca planejei muita coisa, sabe? É aquilo que eu te falei. Eu era jogadora de basquete. Ela é super alta. Quanto que você tem de altura? Quase 1,80. Olha, gente, imagina toquinho de gente, um mulherão desse, 1,80. Então, o que acontece? Eu jogava, né, assim, semi-profissional, até os 15, 16 anos de idade. Aí, chegou nesse período, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia para um time profissional, e aqui na capital, na época, não tinha, eu tinha que ir para o interior, ou eu saía. Na época, eu pensei, não, quem ganha dinheiro com basquete, acho que eu já tinha esse lance do dinheiro, né? É Paulo e Hortência, não vai dar certo, eu não sou tão boa assim, vou decidir trabalhar. E aí, eu tinha na minha cabeça que eu falei, não, eu vou fazer um ensino técnico. Se eu fizer um ensino médio normal, eu também não vou conseguir o trabalho. Eu tinha isso muito claro. E eu não sei de onde eu tinha tanta clareza, Fê, porque meus pais são pessoas muito simples, nunca conseguiram me dar um direcionamento de carreira, me deram todo o apoio, mas não assim nesse nível. E aí eu comecei a trabalhar numa escola de datilografia. Agora eu falei da minha idade aqui, né? Datilografia. E ali eu fui surgiu uma oportunidade em um banco, né, de eu fazer uma entrevista lá, e eu entrei em um banco com 16 anos de idade. Então, eu tinha 16 anos de idade, eu já era bancária. E olha que louco também, passado 2 anos, eu falei, gente, banco não é profissão, trabalhar em banco não é profissão, eu quero trabalhar numa empresa. E ali eu já estava na faculdade de Ciências Contábeis, porque eu me apaixonei por contabilidade, entrei e fui para uma empresa. E aí foi, assim, nessa empresa eu fiquei durante 12 anos, né? Tive minhas filhas, casei, construí minha primeira casa, então eu fiz uma carreira ali. Não saindo dali, eu tinha um sonho, isso é muito legal para compartilhar com as mulheres. Eu queria ser controller. Controller é o líder de finanças abaixo do diretor, né? Não sei também por que eu tinha esse sonho. Queria. E aí eu falei, gente, mas eu nunca vou ser controller. Eu acho que eu posso começar como assistente de controller. E na época eu estava buscando como assistente de controller. Era internet de escada ainda, gente. Nem tinha. Estava começando as buscas pela internet. A gente ainda comprava lá o Estadão de domingo, com um monte de vaga. E aí, o que aconteceu? Eu vi uma vaga de controller. E rola muito com as mulheres a síndrome da impostora, né? Não, imagina. Não. Eu não vou me candidatar, porque eu não tenho todas as qualificações. Não tenho todos os pré-requisitos, né? E é engraçado que eu nunca tive isso, Fê. Não? Nunca. Tá. Inclusive, a minha sócia falou isso para mim ontem. Ela falou, Sol, olha que louco, desde que eu te conheço, você nunca teve medo. E eu olhei e falei assim, acho que eu tenho isso aqui, isso aqui. E eu mandei o currículo. Era uma multinacional, era o meu sonho, multinacional, controller e tal. E me ligaram, e eu lembro que eu falei, opa, me ligaram? Como
assim, né? Me ligaram para essa vaga. E foi indo. Chegou numa parte do processo que eu nem dormia mais, né? Que eu falei, gente, não é possível, né? Tá E eu acontecendo, me tá lembro ficando que o sério. Headhunter perguntou assim para mim, você tem outros? Você tá participando de outros processos? Eu tô! Tava nada, né, Fê? Assim, tava nada. Super concorrida tal, né? aqui, super. E no fim deu certo. Quando ele me ligou, eu lembro que ele falou assim, você quer ouvir uma boa notícia? Eu já comecei a chorar. Ele falou assim, você foi escolhida para a posição. E aquilo foi, assim, uma virada na minha carreira. Sim. Só que foi incrível eu ter conseguido, né? Mas também foi um desafio absurdo, porque eu era analista de planejamento estratégico, eu assumi a posição de controller de uma multinacional alemã para fazer o startup das operações aqui no Brasil. E eu me lembro, Fê, da primeira reunião que eu tive com o board que veio da Alemanha. Eu lembro que eu estava segurando um papel e um lápis. Eu tremia tanto que o lápis batia na mesa, assim, ó. Aí eu segurei assim o lápis. Tenho que disfarçar. Porque eu tinha que falar inglês, né, na época, eu não estava preparada. Então, eu gosto de dividir essas histórias, porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, não, essa pessoa, ela é perfeita, ela não tem medo de nada, E, na verdade, eu passei inúmeras situações que eu tinha medo. Sim. Mas eu brincava muito com a minha equipe, né? Depois, quando eu tive equipes muito grandes, eu falava assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Pega esse medo e te empurre. E foi assim. E aí, dali, eu galguei outras posições e fui crescendo, e chegando a outras corporações e foi chegando. Então, não teve muito planejamento. Eu acho que teve muito foco. Ótimo. E muita ação. Porque sem ação, Fê, a gente não chega em lugar nenhum. Não. E observar quais as oportunidades que tinham. Até você chegar como CFO e para o entendimento como diretora financeira, e nessa trilha, acredito que você tenha tido figuras que te inspiraram também, sejam elas mulheres, sejam homens. Quais eram os traços que se tinha em comum ali, que você olhava, se conectava e falava, eu quero ser que nem essa pessoa, quero um dia chegar onde essa pessoa está? Eu acho, Fê, que apesar de eu sempre trabalhar com finanças, eu sempre fui muito humana. Eu sempre gostei muito das pessoas, eu sempre tive muito trato com as pessoas, independente do nível hierárquico. Eu gostava de estar com as pessoas. Então, para mim, uma pessoa que me inspirava era uma pessoa que realmente tinha essa humildade de estar com as pessoas. Isso era um primeiro ponto. O segundo, eu acho que eram pessoas que realizavam, que eram ousadas, que tinham coisas, traziam coisas diferentes, que tinham um foco no todo, ao invés de focar só na sua carreira. Sim. Então, para mim, era muito importante. Eu tive um líder, e eu posso dizer que o nome dele é Steve Fox, tá? Durante 7 anos. E ele foi um líder, assim, super inspirador. Ele é até hoje. Então, uma pessoa humana, com foco em resultados, mas que, acima de tudo, defendia a equipe, Sim. sabe? Falava assim, não, peraí, a minha equipe, deixa comigo, eu vou... Então, acho que eu aprendi muito com ele nesse sentido, que eu sempre procurei defender a minha equipe das adversidades, me colocar na frente, tentar filtrar um pouco, né, do impacto. Então, eu acho que um líder que me inspira é esse. Que lindo. E quando você pensa, né, focando muito no âmbito de finanças, imagino, não sei se isso é uma verdade, mas você olhava para o lado, você tinha poucas referências ou poucas mulheres ali. Isso era algo que em algum momento gerou medo, gerou dúvida? Você sempre teve certeza do porquê você estava lá? Como que é ser a única mulher num aspecto predominantemente masculino? Olha, Fê, realmente, durante muitas e muitas vezes eu era a única mulher. Muitas vezes, né? Mas, por incrível que pareça, na época, eu nunca me limitei por isso. Pelo contrário, eu sempre utilizei... Eu acho que eu nunca me masculinizei. Porque também sempre tem muitas mulheres que tentam se masculinizar, né? Eu não. Eu acho que eu usava até da minha sensibilidade, da minha forma de ser para lidar com os homens. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu conto muita piada. Meu marido brinca, né, que eu sou corintiana da ZL. Não tem jeito. Então, o corintiano da ZL vai ser daquele jeito mesmo, né? Então, assim, eu nunca notei, né,
algum tipo de situação que me bloqueasse. No entanto, quando eu saí da posição, e depois eu vou te contar também do grupo que a gente formou, né? Porque nós, mulheres, CFOs, diretoras Pode já financeiras... engatar no WCFO, que com certeza é um tema que a gente vai aprofundar muito. Né? Nós somos só 10% do total das cadeiras. Então, do total de cadeiras ocupadas, né, em diretoria financeira, as mulheres ocupam somente 10%. É muito pouco. Né? Só que na época que eu estava lá na posição... Isso hoje, né, Sol? Hoje. Eu acredito que quando eu comecei, 20 anos atrás, exatamente, eram menos mulheres ainda, né? E eu nunca percebia, né? Eu acho que eu estava tão focada naquilo que eu queria entregar. Eu acho que até um pouco de ingenuidade, né? Aí, quando eu saí, que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, diversidade... eu comecei a estudar mais sobre as microagressões que nós, mulheres, sofremos, né, no mundo corporativo ou no mundo em geral. Nossa, eu passei por tanto. Só que acho que a minha ingenuidade não me permitia acreditar que eu estava passando por aquilo. Que eu estava sofrendo algum tipo de assédio pelo fato de eu ser mulher. Eu sempre, talvez, julgava, não, acho que eu estou sendo questionada 2 vezes por causa da minha capacidade, talvez eu não estou sendo claro o suficiente, mas eu nunca pensei que era por eu ser mulher. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei assim, caramba, gente, eu passei sim. Muitas vezes. Mas você sabe que eu acho que a ignorância dá um certo conforto, Com Fê? certeza. Eu acho que o fato quando você sabe o que é o nome, o que é aquilo, muda. Eu passei. E depois também, né? Depois que eu saí, eu assisti uma palestra de uma pessoa que cuida muito da diversidade de gênero nas empresas. E ela até me contou de um termo que chama Síndrome da Abelha Rainha. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. E eu nunca tinha ouvido falar também, né? E eu convivi com muitas abelhas rainhas, com pessoas que vinham de outros departamentos, né? Que tinham ali uma posição de uma área que era mais feminina, né, do que a minha de finanças, e que se comportavam igual a essa abelha rainha, né? Que é andar com homens, tentar puxar o tapete das mulheres, né? E aí eu percebi, eu falei, nossa, então eu acabei percebendo depois. Sim, Fernanda, conseguindo depois dar nome para aquilo depois. Aquilo que eu vivi. E eu, assim, WCFO, Sol, como que, obviamente, né, você viveu essa realidade, viu que você era uma das poucas mulheres ali nessa posição. Imagino que há 20 anos atrás era muito pouco mesmo. Hoje ainda é pouco, mas o WCFO ele abre portas primeiro por um tema de acolher, né? Quem são essas mulheres, onde elas estão, o que elas estão sentindo, o que elas estão vivendo. Mas é muito importante contar como nasce. Que ideia é essa? Foi super planejado também, idealizado? Não. Como que é? Em 2017, eu passei por assim, eu digo que é um divisor de águas na minha vida, né, na minha vida pessoal e profissional. Então, eu vinha numa demanda, assim, de carreira, né, numa ascendente, e já não tinha mais, eu já estava como diretora sênior aqui na organização, né, a próxima posição seria de VP, vice-presidente, e não tinha aqui na América Latina. Eu teria que pleitear algo fora do Brasil. Morar fora do Brasil nunca foi uma vontade minha, mas era algo que meu marido falava, vamos tentar, vamos fazer. As minhas meninas já eram maiores, né, já estavam na faculdade. E aí eu fui participar de um curso em Boston, na matriz da minha empresa. E ali, naqueles cursos de diversidade também, e os executivos falam, não, para você crescer na carreira, você tem que morar fora, você tem que ter uma experiência. E aí eu até cheguei e falei assim, não, vamos lá. Eu cheguei a conversar com o meu líder na época, que após terminarmos uma implementação de um sistema que nós estávamos fazendo, eu iria pleitear uma vaga fora, né? Cheguei a conversar, tal, não sei se seria possível ou não, mas pleiteei a minha vontade. Mas sabe quando, no fundo, Fê, não era aquilo que você queria? Sim. E aí parece que Deus fez me mostrar que não era o meu caminho. A minha filha mais velha, ela foi diagnosticada com câncer de mama com 24 anos.
Então, aquilo, assim, abriu imagina um buraco Sim. no chão, assim, eu mergulhei naquele buraco, eu fiquei ali perdida durante alguns dias, né? Sim. Foi um período muito, muito difícil, graças a Deus, hoje ela tá super bem, tá tudo bem. Mas, nesse momento, eu repensei várias coisas na minha vida. Então, eu falo que nada na nossa vida acontece por acaso, Sim. nada. Em toda situação de dor, existe uma forma de você repensar aquela situação. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, não, definitivamente não quero ir para fora, não quero ficar longe das minhas filhas, da minha família. E eu decidi, Fernanda, que eu tinha que fazer mais networking. Olha. Isso é um tema terrível para as mulheres. Falamos muito aqui sobre então, isso. assim, nós mulheres, nós achamos que fazer networking, e muitos homens também, tá? Mas eu vejo isso mais, assim, reforçado dentro das mulheres. Sim. Nós, mulheres, achamos que fazer networking não é trabalho. Sim. Então, eu praticamente não fazia. Eu tinha um networking incrível dentro da corporação. Todo mundo sabia quem eu era, eu conversava com todo mundo, mas fora eu não tinha. E aí eu recebi um convite para participar de um evento que chamava da CFO Club. Era um evento de 3 dias que ia ser no Guarujá, promovido pelo Experience Club, do Ricardo Natali. E eu lembro que eu fui falar com o meu CEO, ele falou, não, pode participar. E eu fui. Então, eu ia ficar 3 dias, não conhecia ninguém. Eu acho que isso é também uma grande barreira das pessoas. Grande barreira. Eu nunca tive isso, eu tenho muita facilidade de me conectar com pessoas, mas muitas pessoas têm medo. E aí eu fui, e chegando lá, Fernanda, tinha assim, acho que mais de 100 participantes e 3 mulheres. Era eu, a Sani e a Nalva. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, gente, como é que é assim? Cadê as mulheres, tal? Eu me conectei com essas meninas, conversei com elas, tal. E nesse evento, em 2017, olha que louco. Eu digo que nasceu o WCFO, porque dali foi a sementinha que a gente começou a conversar, e aí depois a gente participou de mais eventos, esse grupo de mulheres foi aumentando, a gente criou um grupinho no WhatsApp, começamos a nos reunir a cada trimestre, fazer um café da tarde na empresa de cada uma. E eu me lembro que o nome WCFO surgiu assim, na cozinha da minha casa. Esse bastidor é ótimo. Todo mundo imagina que é super... Olha, pensamos, idealizamos na cozinha da sua casa. Não, na cozinha. Eu conversando com meu marido, aí eu falei, nossa, acho que WCFO não fica legal, acho que eu vou propor para as meninas. E o logo, assim, foi minha filha que abriu um site ali de logo e a gente falou, uma imagem que represente união, Então, assim, não foi nada super planejado, né? Nós fomos, quando nós demos o start mesmo, nós éramos 29. Isso então, em 2017 ou 18 não, já? aí acho que já era 19, tá. né? Nós éramos 29 que decidimos criar um estatuto, que decidimos criar alguns pilares ali. Então, eu tive a oportunidade de ser a diretora-geral durante os 2 primeiros anos. Sim. Então, eu fiquei na posição até 2021. Não, foi ano passado, 2022. Então, foi 2020 até 2022. Depois eu transferi, porque eu super acredito na renovação. Sim. Então, acho que a minha preocupação e a da diretoria anterior foi criar um estatuto sólido no qual a gente desse continuidade ao nosso ideal. Mas a gente super acredita que tem que renovar, trazer pessoas, e a diretoria atual tá mandando super bem, fazendo coisas maravilhosas. Então, a gente brinca, né, que nós carpimos o mato. Sim. E elas agora estão semeando, fazendo as coisas. Mas aí, voltando lá naquele evento de 2017, foi lá que eu ouvi pela primeira vez sobre a metodologia de inteligência emocional da 6 Seconds. Eles trouxeram essa metodologia lá. Tinha um palestrante lá falando sobre isso. E hoje eu sou representante da marca aqui no Brasil, e a Sanap foi criada baseada nisso. Então, olha que louco. Nossa, quando eu saí da minha cadeira ali, resolvi participar de um evento, eu criei 2 empresas. E assim, isso é tão importante, Sol, porque realmente um dos temas que a gente mais debate é a importância do networking. E você está trazendo um exemplo vivo que é muito importante reforçar para quem está nos ouvindo. Networking é uma troca.
por N fatores, a gente entende que a agenda não dá, vai concorrer, eu tenho aqui tantos resultados, eu tenho que, poxa, minha agenda ainda tem agenda pessoal, não se prioriza esse tema. E o quanto que esse tema, o fato da gente sair daquela bolha que nós estamos, né, para conhecer novas pessoas, para entender quais são essas metodologias, técnicas, tendências que estão vindo lá de fora, geram ideias como essas, né, de criar o WCFO. Eu ainda tenho várias perguntas do WCFO, porque eu imagino que, assim, num grupo que lá no início tinham 29, hoje são quantas? Nós somos quase 150. Nossa, isso começou em 2019? Isso. Oficialmente começou em 2020. Olha, com uma pandemia ainda. No meio da pandemia. E foi muito interessante, porque dessa brincadeira de fazer café começou uma brincadeira. Vamos conversar. Vamos junto, amigas, né? Conversando. Quais pautas? As pautas eram assim, como é que a gente aumenta a diversidade na nossa cadeira? O nosso grupo tem muito o propósito do apoio mútuo. Então, quando a gente começa a conversar, porque a posição de CFO, a posição de C-level, ela é muito solitária. Sim. Então, você não tem com quem compartilhar, você não tem apoio, né? Você vai compartilhar com quem? Com o teu liderado, com o teu par, com o teu gestor? Então, assim, você fica muito sozinho. Então, o WCFO, ele é um grupo no qual a gente se apoia em termos técnicos. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente pergunta. Então, hoje mesmo tinha uma pessoa perguntando, poxa, a auditoria interna na empresa de vocês fica embaixo de compliance ou fica embaixo de controladoria? Aí uma já respondeu, a outra falou, já te chamo no privado, tal. Então, assim, a gente se apoia em âmbitos técnicos, mas principalmente no emocional. Muito. É muito importante, porque você não tem com quem compartilhar. Sim. E aí, quando a gente vai e começa a conversar, poxa, eu me sinto assim. Aí a sua colega do lado fala, eu sinto a mesma coisa. Você fala, poxa, eu não tô louca. Então, eu compartilho dessa mesma emoção, desse mesmo sentimento, desse mesmo desafio. Então, esse apoio mútuo é um pilar muito importante para a gente. Então, a gente tem primeiro esse pilar. O segundo é trazer mais mulheres, né? Porque você não pode ser, Fê, aquilo que você nunca viu. Sim. Então, quando as mulheres nos veem, fala, peraí, essa mulher, ela foi CFO durante 21 anos, ela teve 2 filhas, ela tá casada ainda. Apaixonada, não só casada, não apaixonada. Né? Ela tá aí, então é possível. Então, você consegue inspirar em vários aspectos, né? E outro também, que nem eu terminei minha carreira super bem, feliz e tal, e estou empreendendo agora. Sim. Então, eu também estou inspirando em outras áreas. Então, eu acho que isso é super importante dentro do grupo, né? Você inspirar. E nós temos também um pilar muito forte, que é da responsabilidade social. Então, nós levamos ensino básico de administração financeira pessoal e para empreendedorismo, para instituições do terceiro setor. Nós distribuímos cestas básicas. Agora a gente fez uma campanha de distribuir absorventes íntimos. Então, é muito legal. É muito enriquecedor ver esse trabalho acontecer. E nasce com um propósito tão genuíno, né? Primeiro de acolher, somos todas na mesma situação. Acho que essa é a primeira premissa. E a gente, de uma forma vivida da nossa vulnerabilidade, da gente conseguir apoiar e conseguir passar. Cada uma no momento ali de carreira, momento pessoal também, e saber que olhar para o lado e conseguir se inspirar em mulheres que passaram por aquilo, que estão no mesmo estágio, e aí até para a parte técnica, né? Poxa, eu estou vivendo uma realidade aqui na minha empresa, auditoria, quem que também já tem um sistema desse? Fiscal, sistemas, é incrível, Fê, assim, é uma potência, e o que é mais legal é que nosso trabalho é genuíno pro bono. É de coração. Sim. A gente paga um valorzinho lá, que a gente diz que é simbólico, para manter as atividades do grupo. E hoje nós temos uma fila de patrocinadores, empresas que querem estar ao nosso lado, porque acreditam no nosso propósito, mas também porque é uma maneira muito eficaz de você atingir 150 empresas de uma tacada só. Com certeza. Então, assim, nós temos muitas empresas parceiras que estão ao nosso lado. Então, quando eu vejo os nossos eventos hoje,
eu fico assim emocionada, porque eu entendo. falo, gente, é muito incrível ver a Uma proporção. ideia na cozinha, né, Sol? De um logo que foi criado, mas muito com um propósito muito grande, um propósito genuíno de transformar. E aí eu vou voltar naquele evento que, eu vou, um evento, né, de CFO, onde você era das 3 mulheres num ambiente de 100 outros homens, onde você se conecta com, se é que eu posso chamar de metodologia de inteligência emocional. Aonde aquilo naquele momento fez sentido para você, para hoje, aonde você está hoje, acho que atuando? Então, Fê, na verdade, assim, de todos os desafios que eu enfrentei na minha vida, que foram muitos na minha vida profissional, então você imagina, eu lá novinha fui contratada como controller para começar as operações de uma empresa aqui no Brasil. Então, o meu maior desafio naquele momento era me manter naquela posição. Sim. Porque assim, eu não tinha um gestor, meu gestor estava lá fora, que não conhecia nada de Brasil, tal. Então eu tinha o quê? Que me conectar com pessoas que pudessem me ajudar a criar o meu trabalho e me manter na posição e entregar aquilo que eu tinha que entregar. Depois, durante a minha carreira, eu digo que eu tenho experiência 360, né? Eu comprei, eu fiz spin-off, eu fui comprada. Então, essas transações, né, de M&A, né, de aquisições, elas são muito desgastantes no âmbito cultural, pessoal. Aí eu implementei sistemas, passei por auditoria, implementei centros de serviços compartilhados. E dentro de tudo isso que eu fiz na minha vida, o meu maior desafio sempre foram as pessoas. Sempre foram as pessoas. Então, finanças é o final da linha. Então, dentro de uma linha de processo, finanças está ali no final. Se começa errado, vai chegar errado. Então, nós temos que aprender a lidar por influência. Então, eu preciso influenciar uma outra área, a fazer de uma maneira correta, para que aquilo chegue correto para mim. E, Fê, eu não tenho, assim, nenhuma vergonha em dizer que se eu tivesse 10% da inteligência emocional que eu tenho hoje, do autoconhecimento e do equilíbrio, na época que eu era CFO, eu teria sido tão mais efetiva. Eu teria, sido tão... uma melhor líder, teria arranjado tão menos conflito. Então, eu acho que hoje eu consigo ver o quanto a inteligência emocional é fundamental para o sucesso de um profissional, de uma pessoa, porque a inteligência emocional ela não é só no âmbito profissional. E naquele momento, naquela palestra, eu consegui ver de uma forma tangível, porque a gente trabalha muito com assessments, né? A gente consegue tirar gráficos, fotos de como está o seu emocional, como que o teu emocional impacta os seus fatores de êxito, como efetividade, relacionamento, bem-estar, qualidade de vida. Então, naquele momento, eu olhei para aquilo e eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Só que, às vezes, você vê, né? A gente conta a história, parece que é tudo muito lindo. É tudo perfeito, né? Mas não é. Eu deixei o mundo corporativo, eu estava nitidamente doente, com burnout. Talvez até por não saber lidar com o meu emocional. Então, eu passei por inúmeras situações, que eu estava no meio da pandemia ali, eu já eu não conseguia mais me ver na cadeira que eu estava. E isso passa com muitas pessoas. Às vezes você está ali e as pessoas falam, nossa, mas como assim? Você tem tudo, você é uma executiva, você tem um salário maravilhoso, você tem muitos benefícios. Só que eu não me via mais ali. Eu via que não dava mais, eu não cabia mais ali. Acho que até é um chamado mesmo do meu propósito. Mas e aí, como é que você toma a decisão? Então, eu acho que a pandemia acelerou muitas decisões de muitas pessoas. Eu falei, cara, eu não sei nem se eu vou estar viva daqui 6 meses. Então, eu resolvi tomar essa decisão. E aí, Deus foi abrindo portas. Então, quando você mentaliza verdadeiramente aquilo que você quer,
é incrível o poder do universo que faz as coisas acontecerem. Então, é mentalizar e agir. E agir. Então, eu digo que é mentalizar, sentir e agir. E aí você vai embora. E as coisas vão acontecendo. Então, é muito legal também a gente não romantizar. Falar assim, não, foi tudo perfeito na vida dela. Não, eu passei por um momento e eu saí do mundo corporativo e eu estava doente. Eu tive que passar por um período, me recompor. Eu acho que resgatar minha história, entender da onde eu vim. Eu falei, cara, eu vim do nada. Olha onde eu cheguei. Exato. Fazer um pouquinho mais não vai ser tão difícil assim. Mas eu tive que passar por esse processo. E esse processo, Sol, para quem está nos ouvindo, são tantas pessoas que, igual a gente falou lá no início, né, que a gente não sabe a terminologia. E quanto mais, eu acho que não só pela pandemia, mas também pela pandemia, a gente vê, de fato, as pessoas adoecendo, né, nas suas profissões. E com uma dificuldade enorme de, primeiro, se aceitar assim. Porque a gente entra num ritmo, né, quem está em mundo de corporações sabe bem, a gente está num ritmo automático. E, de repente, você, né, que está aqui abrindo esse momento que você viveu, de falar, tá, deixa eu me conectar com a minha essência e, a partir dela, o que vem daqui para frente. Que tipo de apoio você teve? Quais foram os recursos que você buscou para conseguir dar esse próximo passo? Fê, você trouxe um ponto muito importante. Nós estamos vivendo uma epidemia de transtorno mental. Sim. As pessoas no mundo, elas estão completamente adoecidas, e principalmente no mundo corporativo. Pesquisas, eu tenho uma pesquisa que demonstra que antes da pandemia, 5% da população mundial tinha algum tipo de transtorno mental. Antes da pandemia. Após a pandemia, eu acredito que uns 10%. Sim. Só que não tem como diagnosticar isso com certeza, porque a grande maioria das pessoas, elas não vão buscar um diagnóstico, elas se automedicam. Isso. Então, hoje, eu tenho muita certeza que esse número é muito maior. Números demonstram que 20% da população global sofre de ansiedade. Então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são tantos transtornos que as pessoas vivem hoje. É o mal do século. É o mal do sem século. dúvida nenhuma. E esse mal, ele vem por uma série de questões que nós estamos vivendo no mundo atual, no qual nós somos obrigados a lidar com uma pressão absurda. São várias questões. Então, por exemplo, por que você fala tanto de inteligência emocional, Fê? Porque antigamente, você ia trabalhar num escritório, não tinha muita diversidade. Eram todos homens, brancos, praticamente tinham a mesma religião, torciam para o mesmo time de futebol. A gente não trabalhava com outros países, você trabalhava só ali com aquele grupo de pessoas. Então, o nível de diversidade era bem menor. Então, o nível de conflito era bem menor. Segundo ponto, você fazia uma graduação, você tinha uma faculdade, você terminava, você se aposentava, você era advogado, você era médico. Hoje, você terminou a sua graduação, você já está defasado. Sim. Então, a pressão que você tem para adquirir conhecimento te deixa louco. Sim. E o terceiro ponto é a comparação. Antes, você se comparava com quem? Com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, Meu vizinho ganhou uma boneca, ganhou uma bicicleta, tal. Hoje não. Hoje você se compara com o mundo, as redes sociais. E você não vê ninguém, Fernanda, mal em rede social. Ninguém. Todo mundo é muito feliz. Você já viu alguém postar no LinkedIn que tomou uma invertida do chefe? Não. Que não atingiu a meta? Não. Não tem, entendeu? Então, todo mundo é lindo no Instagram, todo mundo é lindo. Por isso que eu fiz questão de dizer que eu saí mal quando eu estava no mundo corporativo. E naquela época, respondendo a sua pergunta, eu fui buscar um programa de inteligência emocional com aquela pessoa que eu vi na palestra. E eu fiz esse programa e eu já estava fazendo, só que o meu plano de retirada era em 5 anos. Eu antecipei assim em 4. Eu falei, é agora e vou embora. Então, eu acho que foi muito para seguir o meu propósito, mas também foi muito para viver a minha vida. Eu queria ter qualidade de vida.
Um CFO, eu não vivia. Eu tinha um chefe em Singapura, outro no México, outro no Brasil. Eu ficava 24 horas por dia online. A última vez que eu tirei mais do que 2 semanas de férias corrida, faziam 23 anos, foi quando a minha filha nasceu. Aí eu falei, não, eu quero viver. E eu lembro de uma frase que meu marido falou para mim, ele falou assim, amor, caixão não tem gaveta. Olha, que frase. Aí, quando ele falou isso para mim, eu falei, cara... É isso. É sobre isso, né? É sobre isso. E nesse momento, Sol, você traz um ponto super importante, né? Que são as nossas prioridades. Que, naturalmente, elas mudam, né? No decorrer da nossa vida. Enfim, tem momentos que a gente, de fato, tem que dar um foco maior para nossa carreira, porque tem uma oportunidade ali, você vê um crescimento, aspirações, mas é sempre importante que a gente faça um check se a pesagem das nossas prioridades, elas estão alinhadas, né? E nesse momento, quando eu te escuto, como que ao longo desses 21 anos, você já trouxe que não tinha equilíbrio, como que você buscou redistribuir as suas prioridades? Então, tomou a decisão de sair, como que você incluiu a família nessa decisão? Quais opções você tinha ali? Fê, é interessante também falar desse ponto, porque não é uma decisão que você fala assim, vou e pronto, né? Não. Eu digo que é uma construção de vida. Como eu te falei, eu comecei tudo muito jovem. Sim. Então, assim... E eu sempre fui muito regrada. Meu marido disse que em 6 meses de namoro, eu falei, nós vamos casar, nós vamos comprar os móveis, a gente vai comprar o apartamento, né? Então, assim, aqui, ó, tá tudo aqui. O preço é esse, o calendário tá aqui. Então, assim, nós construímos um respaldo financeiro durante todo esse período. Então, hoje eu vejo pessoas que falam assim, eu vou largar o mundo corporativo para empreender. Bacana. Mas você tem que ter um respaldo. Sim. Não é assim, você não vai gerar dinheiro de um dia para o outro. Então, ter essa consciência de que você tem que construir esse respaldo. Então, eu falo de 2 pilares, né? Na verdade... São os pilares que a gente trabalha na Sanap, né? Você tem que cuidar do seu emocional, porque fazer essa virada, seja ela qual for, Fernando, o nosso cérebro ele não está preparado para lidar com mudança. Sim. O nosso cérebro ele foi preparado para nos proteger. E a mudança é você ir do certo para o incerto. Toda vez que você vai do certo para o incerto, o teu cérebro te bloqueia. Sim. Então, você precisa se preparar emocionalmente para isso. Você vai falar, não, peraí, eu vou para o incerto, mas eu tenho esse respaldo, eu tenho esse, eu tenho isso. Então, o emocional é fundamental. Então, eu fui procurar esse auxílio. O financeiro não é algo que você vai fazer em 3, 6 meses, 1 ano. É uma vida. Sim. Então, você tem que trabalhar com esse propósito, até porque o sistema previdenciário aqui no Brasil, né, Fernanda? Olha, se depender dele... não dá pra gente viver só com ele, né? Tem muita gente que vive, mas não dá. Não dá. Né? Então, no nosso padrão, não dá. Então, você tem que já se preparar durante uma vida. Eu falo muito também que você tem que cuidar do físico. Sim. Então, não adianta você estar bem emocionalmente, financeiramente e doente. Sim. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito... eu cuidei muito do meu físico. Então, eu acordava muito cedo de manhã, eu jogava tênis, eu fazia musculação. Então, eu começava a trabalhar, tipo, 9h30, 10 horas. Eu trabalhava até 9 da noite, 8, 9 horas da noite, mas eu já tinha feito a minha atividade física. Isso era a minha válvula de escape também. Sim. Então, eu mantive o meu físico. E aí, quando você falou de família... 100%. Desde crianças, né, quando as meninas eram pequenas, a gente tomava as decisões em família. Então, nós tomamos a decisão e elas super apoiaram meu marido totalmente, né? Então, vamos lá, é a hora, a gente está tranquilo, vamos... a gente te apoia. Então, eu acho que esses pilares, eles foram construídos no decorrer de um tempo. Sim. E eu vejo muitas pessoas que querem fazer isso no ímpeto. Sim. Eu não aguento mais, meu chefe... mas não é assim, né, Fê? E eu acho que tem muito também ligado ao teu propósito. Construir algo fora do teu propósito é construir um castelo sobre areia. Sim. Então, qual que é o teu propósito? Qual que é o teu dom natural? O que você vai fazer? Você está disposto a fazer? Você faria aquilo mesmo se você não tivesse remuneração? Sim. Então, fazer essas questões, né, essas perguntas para você mesmo.
E aí, planejei muito bem, tomei a decisão, todo o alicerce ali da família te apoiando para esse movimento. Como que nasce a Sanap? É outra coisa muito louca. É muito louco? É muito tô adorando, louca. Tudo é muito louco, muito tô adorando. Louco. Aquela pessoa que fez a palestra, né? Eu indiquei ela para ir na empresa que eu trabalhava, porque eu amei a metodologia. Apresentei para o RH e para a pessoa do recrutamento e seleção. Infelizmente não rolou, o RH não achou interessante na época, mas a pessoa do recrutamento e seleção gostou. E começou a buscar essa pessoa, começou a aplicar esses assessments, essas avaliações dentro do processo dela de recrutamento. E ela começou a estudar mais sobre isso. Eu não tinha muito contato com ela, porque a empresa era muito grande, né, tal. E ela, 1 ano antes de mim, saiu da empresa e começou a empreender. Hoje ela abriu uma empresa de headhunter, ela é hunter. E beleza. Eu não tive mais contato com ela, saí. Eu tinha até a ideia de procurar esse meu mentor para falar, eu acho que eu vou falar para ser estagiária dele, Sim, né? Eu quero aprender, participar de alguma coisa e tal. E um dia, na pandemia, olhando o LinkedIn, eu vi um post dessa recrutadora que trabalhava na época, que era gerente da área, falando sobre a metodologia Six Seconds. Eu falei, nossa, a Deia está trabalhando com a Six Seconds e tal. Mandei um direct para ela no LinkedIn e tal. Networking. Aí ela falou assim, Sol, que legal, você, né, começamos, nos conectamos. Ela falou, eu vou te dar os caminhos para você se certificar e tal. E aí eu fiz a certificação, eu falei com ela, no domingo, ia começar na quinta, e são certificações internacionais, que pela pandemia iam ser feitos online pela primeira vez, Sim. Então tudo encaixou. Encaixou. E aí comecei a fazer, tá? E aí, né, long story short, Sim. né, a gente acabou sendo convidado para representar eles aqui no Brasil, e eu me tornei sócia da Andrea. Tá. Que foi um encontro de almas, a gente parece que nasceu para ser amigas, sócias, a gente se complementa, ela vem da área de recursos humanos, eu da área de finanças, e a gente vem trabalhando aí há 3 anos juntas, e tá fantástico, Fê, não poderia estar melhor, mas de novo, você vê, foi um post no LinkedIn que eu olhei e me conectei com ela, eu poderia ter ido por um caminho totalmente diferente, Sim. E a Sanap nasceu daí. E o nome Sanap? Sanap, eu nem conheci esse termo em inglês, né? Ele é similar a sunrise, que é o nascer do sol. Sim. Então, é o horário do nascer do sol. Então, a gente acredita que é esse despertar dessa luz interior que a gente leva para dentro de cada um. Então, a gente busca esse despertar através do autoconhecimento e da conexão emocional. Que lindo. E conexão de 2 mulheres, cada uma nas suas expertises. E hoje, qual que é a grande missão da Sanap? Quais são os principais trabalhos que vocês realizam? São individuais? São com grandes companhias? Qual que é? Para quem não conhece ainda, quais são os produtos? Legal. Então, Fê, o porquê da nossa existência, né, é porque a gente quer apoiar pessoas e organizações a serem felizes e bem-sucedidas. Nossa, então, que essa profundo. palavra é muito forte para nós, porque Sim. existem muitas pessoas felizes que não são bem-sucedidas. Sim. E muitas pessoas bem-sucedidas que não são felizes. E a gente acredita que um ser, para ser verdadeiramente completo, ele precisa ser feliz e bem-sucedido. Sim. Lembrando que sucesso é muito diferente para cada um. Sim. Cada um tem um termo de sucesso. Só que para você ser bem-sucedido, você precisa viver de acordo com o que você acredita e valoriza. E aí você falou assim muito da parte, você me perguntou anteriormente, sobre a parte de ciclos. Né? Da forma como a gente muda na vida. É isso que a gente acredita também. Então, vai ter momentos que a Fernanda valoriza ser diretora de RH de uma grande corporação. Sim. Hoje ela não valoriza mais isso. Sim. Então, a Sanap, ela entra justamente aí. A gente promove com o ser, com a pessoa, seja ela pode nos contratar tanto como pessoa física, como as grandes empresas nos contratam
para que possamos desenvolver a liderança, a encontrar esse sentido. Então, como ela, através da prática da inteligência emocional, ela vai ser mais efetiva. E aí essa efetividade não é só no âmbito profissional, né? É efetividade em relacionamento, efetividade em qualidade de vida, em bem-estar, em saúde. Então, esse é o nosso propósito, né? Ajudar as pessoas a potencializarem o seu capital humano. Sim. E aí vem o meu lado CFO, porque as pessoas falam, ai, Sol, você deixou de ser financeira? Nunca, jamais. Nunca. Tá? Não deixa? Nunca, jamais. Por quê, Fê? Porque você não tem noção dos milhares, vou dizer assim, milhões e milhões de dólares, bilhões, que se perde dentro de organizações pela falta do trato com as pessoas. Que pauta lindíssima, O engajamento das pessoas é o principal componente do lucro das empresas. Sim. Você foi gestora de recursos humanos durante muitos anos, você sabe disso. Sei muito. E o quanto que a gente não olha para isso, porque ele não tem um número, né? As pessoas, a gente normalmente define um indicador, uma meta ou algo a ser atingido a partir de um número. Subestima por não ver um número, só que é um valor, sim, que não dá mesmo para mensurar. É absurdo. Enorme. E aí é porque eu sou tão apaixonada pela nossa metodologia. Porque a gente tangibiliza. Nós temos assessments que medem, tá? A gente faz um grupo de pessoas responderem, e a gente mede o percentual de pessoas com baixa inteligência emocional, o quanto isso está impactando nos resultados, o quanto deste grupo está à beira de um burnout, o quanto está desmotivado, ou seja, tem inteligência emocional, mas não está aplicando isso, não está revertendo em resultado. A gente consegue medir o índice de confiança dentro daquele grupo, engajamento, comunicação, assim. Então, você imagina, uma CFO, quando olhou todos esses reportes, eu falei, isso era o sonho da minha vida. Sonho, olha lá, eu tenho um indicador aqui, eu consigo falar. Então, eu consigo mensurar. E para as próprias pessoas, isso faz muita diferença, Fernanda. Então, assim, eu, apesar de super acreditar nas pessoas, no desenvolvimento humano, eu nunca fiz terapia, tá? Porque o meu perfil, como eu te falei, eu sou muito da ação. Então, estar contando algo para mim, para alguém que vai me diagnosticar, era algo que eu falava, não, acho que não vai ter sentido, tal. E hoje eu me deparo com muitos clientes que me dizem a mesma coisa, porque hoje o nosso processo, nós fazemos mentorias. Então, qual é a diferença, né? A terapia, você tem um psicólogo, você tem um profissional, são programas totalmente complementares, um não invalida o outro. Tá? O nosso é uma mentoria no qual a pessoa vai responder a 2 assessments, um que ela vai se autoconhecer, outro que ela vai ver como ela está emocionalmente naquele momento e como isso está impactando o resultado dela, como ela responde para uma inteligência artificial e aquilo tangibiliza para ela em gráficos, em termos, ela já fala, opa, ali ela já economizou várias sessões de terapia, né? E ali ela já começa a ter um norte de qual é o objetivo que ela quer alcançar com o programa. O nosso programa tem no máximo 10 sessões. Então, são 10 sessões de mentoria, mais 2, uma da devolutiva pré e outra pós. Então, são 12 encontros, mais ou menos. E ali a pessoa vai traçar o desenvolvimento dela emocional. Então, eu vou dar as ferramentas. Só que, Fê, inteligência emocional é igual atividade física. Você quer ter um corpo bonito, malhado, saudável. Não adianta você ir na academia uma vez e largar. Então, você precisa ter consistência. Você tem que absorver aquilo na sua vida, tornar um hábito. Você vai subir e cair, como todos nós, né? Mas você tem ali aquela cordinha para te puxar. Então, peraí. Olha como é que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E você deixa de reagir no piloto automático para usar as suas emoções de forma estratégica.
como verdadeiras mensageiras de você para você mesmo. E, Fê, infelizmente, ainda é um mito, dentro das empresas. Muitas pessoas falam, não, eu não preciso das minhas emoções. Sim. Lá vem o assessment do RH, isso. né? Não, ninguém nunca ouviu isso. Lá vem o assessment do RH. Quantas vezes de não ouvir aquele programa de abraçar a árvore? Eu falo, olha, gente, vamos lá, vamos ressignificar, né? O quanto que a gente precisa quebrar esses mitos e trazer, principalmente para esse público, né? Que o nicho aqui é esse level, o quanto que quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Esse é o primeiro passo. O segundo é o que eu entrego para o outro. E o outro pode ser empresa, pode ser time, pode ser família, né? A gente precisa estar bem com a gente mesmo e passa pelo autoconhecimento, né? Aonde eu tô, como eu tô hoje, qual que é a minha avaliação? Quais são as alavancas que eu tenho que ter consciência para conseguir combater? Porque todos nós também temos os nossos porões, né? Aqueles momentos que a gente fala, para onde eu vou? E ter essa consciência é tão importante. Nossa, Fernanda, e tudo começa pela alta liderança. Tudo começa pela alta liderança. Sim. Então, quando as empresas nos procuram, a gente fala, vamos começar pela alta liderança. Porque lembra que eu falei que você não pode ser aquilo que você não vê? Isso. Os filhos se inspiram nos pais e os colaboradores se inspiram nos líderes. O líder, ele vai ditar a cultura da tua organização. Exatamente. Não adianta você ter lindo aquele banner, lindo, maravilhoso. E o teu líder, ele age completamente o contrário daquilo que você está falando. Sim. Então, trabalhar essa autoconsciência da liderança é fundamental. Só que, Fê, exige uma coisa que eu vou te falar que é bem complexo. Exige responsabilização. Com certeza. Ou seja, eu preciso mudar. Só que é tão mais fácil culpar as estrelinhas, o universo, a economia, sabe, a recessão, a crise mundial, a guerra, o Zezinho da logística, o sistema. Eu falo que quando você não pode culpar ninguém, você culpa o sistema. Não, mas não tinha isso. Foi o sistema. Então, assim, realmente... O RH, muitas vezes, não enxerga isso. Sim. E aí, Fernanda, é interessante, porque às vezes até o próprio RH não enxerga. Sim, tá? Eu consigo imaginar até o próprio RH não enxerga. Sim. Mas quando enxerga e os líderes se dispõem a fazer, é transformador. Entanto, a gente tem cada depoimento tão maravilhoso. Tão maravilhoso, porque muda o ambiente da empresa. Porque não é só a parte de eu estar bem, é a comunicação que vai mudar. Nós somos especialistas também em liderança corajosa, que é uma metodologia criada pela Brené Brown. Ai, que lindo. E a Brené Brown, ela estuda vulnerabilidade. Sim. A diferença é você ser vulnerável, você estar vulnerável, é você quebrar esses mitos, né? Vulnerabilidade e coragem são a mesma coisa. E nada aproxima mais um líder da sua equipe do que ele demonstrar vulnerabilidade. Sim. Isso é muito curioso. Eu falo porque demorou muito tempo, né? E não só eu como pessoa, mas principalmente os líderes, né? Que eu ainda tenho muito contato, que eu participo da vida, de aceitar, né, a nossa própria vulnerabilidade, que dirá abrir para o outro. Porque eu acho que ao longo da nossa trajetória, é difícil falar quem que colocou isso ou se a gente pôs. A nossa capa, né, de super mulher, super homem, de ter sempre as respostas, de saber qual a tomada de decisão, tomar rápido a decisão, assumir as rédeas, né, de um problema grande dentro da companhia. E uma das coisas que a pandemia, no meu caso, me trouxe, eu brincava com o meu time, eu falei, tô colocando aqui a minha capa de super mulher, porque eu não tenho a menor ideia do que vai ser amanhã. Mas o plano de ação do hoje é esse. Vamos sair e fazer isso. E eu acho que a grande maioria da nossa liderança viveu essa realidade durante a pandemia e deveria estar sensível pós-pandemia para ouvir e entender as nossas vulnerabilidades. E eu não sei se esse movimento é verdadeiro. Você que está nas organizações, você percebe isso dando continuidade? É que, na verdade, Fê, o que eu vejo acontecer, né? E eu brinco, eu falo muito isso. Nós, seres humanos, a gente só muda por duas razões.
a gente muda ou pelo amor ou pela dor. Sim. Né? Só que 99% é pela dor. Pela dor. Né? É pela dor, vamos falar a verdade. É verdade. Né? Então, assim, as organizações, elas são a mesma coisa. Enquanto elas estiverem faturando, elas estiverem bem, o resultado está entrando, porque todo mundo fala, eu tenho um propósito, a gente vai, sei lá, acabar com a fome no mundo. Mas, na verdade, no final do dia, Sim. eu preciso da lucratividade. Sim. Porque, assim, se eu não tiver lucratividade, eu não me mantenho. Até uma instituição do terceiro setor, ela precisa, no mínimo, pagar as contas dela. Exato. Porque sem dinheiro, nada existe. Não tem como, nós temos necessidades básicas. Né? E as empresas, elas vão muito nessa pegada. Eu preciso gerar resultado, né, tal. Só que o que acontece, Fernanda, a inteligência artificial, a tecnologia, a automatização, o que você quiser chamar, ela veio e ela vem cada vez mais rápido para ficar. Sim. Não adianta você bater o pé e falar, eu não quero chat GPT. Eu não quero isso aqui. É como lá, né? Antigamente veio a Revolução Industrial, todo mundo achou que ia morrer, que ia acabar os empregos e todo mundo sobreviveu. Sim. Então, essa revolução tecnológica, ela está acontecendo, ela vai acontecer e acabou. Então, hoje, Fernanda, qualquer chat GPT ou Google que você der, vai saber mais tecnicamente que qualquer pessoa. Sim. Isso é indiscutível. Indiscutível. É indiscutível. É humanamente impossível você ter mais informação do que as plataformas. Né? No entanto, a nossa parte humana, sensível, de lidar com as pessoas, de lidar com os problemas, de se comunicar, isso nunca será substituído pelas máquinas. Sim. Nunca. E aí, o que eu te falo, as empresas que irão se sobressair serão aquelas que utilizarem essa capacidade humana no seu mais alto potencial. Sim. Sem dúvida nenhuma. Sim. Só que até as pessoas perceberem isso, está levando um tempo. Sim. Então, ainda se está naquele modus operandi. Do automático. Do automático, do dia a dia, que eu não tenho tempo de olhar, e eu não sei lidar com as pessoas. Aí eu tenho um turnover absurdo, porque o ciclo da falta de inteligência emocional dentro de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, é um ciclo infinito. Sim. Você começa a gerar desconexão entre as pessoas, falta de comunicação, cai o engajamento, se perde a confiança. Aí, com isso, você atende mal os clientes. Sim. Aí o resultado times. cai. Aí você perde a receita, você tem alto turnover, você tem alta sinistralidade, absenteísmo. Sim. É tanta coisa, Fernanda, é tanta coisa que você tem. Até na parte de talentos. Hoje eu me deparo com talentos que vão fazer uma entrevista e já detectam o nível de ansiedade do gestor e falam, eu não quero trabalhar. Nem quero continuar o processo. Eu não quero. Então, você vê como é importante esse trabalho. Então, o que eu vejo, tá? Eu vejo que, devagar, está se passando por isso. Empresas que têm essa abertura, entendem essa importância, estão saindo na frente. Mas ainda é um processo, porque, novamente, lida com a autorresponsabilização. Sim. Eu preciso mudar. Sim. Eu preciso participar do processo. Eu preciso me conhecer e saber que eu tenho ótimos pontos, mas eu sou passível de melhora também. Com certeza. Quais são os meus pontos? Eu digo que eu, não falei para você, que na época eu tinha 10% do que eu tenho hoje. Sim. E hoje, ao estudar muitas metodologias de liderança, eu falo, quanta caca que eu fiz. Oh, se eu pudesse mudar aquilo. Se eu pudesse mudar. Mas peraí, bem. eu fui a melhor líder que eu poderia ser naquele momento. Sim. E hoje eu tento trazer para os meus mentorados. Vamos tentar fazer de uma maneira diferente, né? E aprendo muito com eles também. E uma das finalidades desse ambiente seguro, né, na cara e na coragem de trazer, e essa é uma pauta muito relevante, Sol,
principalmente quando, para as pessoas que estão nos assistindo, e imagino que a grande maioria esteja sensibilizada em falar, acho que eu me conecto nesse aspecto, né? Vi o meu gestor assim, ou eu como gestor, eu como líder, como CEO, tô passando por esse momento, né? E eu gosto, a gente tá chegando, infelizmente, aí eu faço aquela parte, que pena, né? Porque como eu comecei o episódio, eu já imaginava, mas agora eu fortaleço a ideia de que eu queria ficar o dia inteiro aqui conversando com a Sol. Primeiro porque é uma mulher incrível, uma mulher que tem, acho que perpassa e ela transmite muito essa inteligência emocional e faz a gente ter vários outros insights para novas perguntas. Mas eu gosto sempre de fechar o nosso episódio em explorar, né, no teu caso, Sol, na cara e na coragem, que tipo de exemplo, que tipo de insight ou depoimento que você poderia passar para esse público que está nos assistindo, e principalmente nesse item que é tão vívido, né, de inteligência emocional, de buscar um equilíbrio, mas principalmente na autoconsciência de quem eu sou como ser humano. O que você podia compartilhar para a gente? Acho que eu posso compartilhar para vocês, pessoal, busquem o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base da nossa existência. Quando a gente se conhece, a gente passa a entender por que que aquela pessoa nos incomoda tanto, por que que aquela situação me incomoda tanto, qual é o meu propósito. Hoje eu vejo muitas pessoas perdidas, elas não sabem nem onde elas estão, porque elas não têm autoconhecimento, e nem onde elas querem chegar, porque elas não têm propósito. Simplesmente elas vão vivendo dia após dia com ansiedade ou com depressão, e o pior, elas acabam abafando o próprio sofrimento, entorpecendo através de remédios, através de vícios, através de internet, rede social. Então, assim, parem e busquem ajuda. Eu acho que isso é importantíssimo, focar na causa e não somente no sintoma. Excelente, a gente não poderia ter terminado de uma forma melhor. E eu tenho certeza que quem está aí, eu vou primeiro fazer o convite. Eu já quero convidar a Sol de novo. Então, eu conto com vocês para colocarem aqui embaixo quais outros temas, os que a gente não falou, mas os que a gente falou e não aprofundou, para que aí eu possa fazer oficialmente o novo convite. E aí você vai voltar, Sol? Será um prazer. Ai, que delícia! Quantas vezes você delícia. me chamar. Eu sou privilegiada, né, na minha voz aqui, uma por estar com essa mulher, dois por conseguir aprofundar em tantos temas que eu particularmente vivo e quero viver, porque eu acho que nós somos seres humanos que todos os dias a gente aprende, Sim. né? A começar com o aprendizado que a Sol trouxe na fala final, que é o aprendizado da gente saber pedir ajuda, né? Então isso não é um problema. O problema é a gente ir no automático e esquecer que a primeira pessoa que tem que estar bem somos nós mesmos e nós sermos protagonistas, né? Independente da posição hierárquica, mas a posição de estar vivo, de poder aproveitar ao máximo essa conversa aqui, esse livro que se chama Vida. Então, convido vocês, deixem aqui as suas perguntas, suas mensagens e, de novo, agradecer pela generosidade de você estar aqui, de estar conosco nesse programa. E eu tenho certeza que não só nesse episódio, mas várias outras pessoas vão querer saber aonde encontrar com a Sol. Quais redes, site, enfim, aonde que a gente pode te encontrar? Vocês podem me encontrar no Instagram, então acho que você pode deixar o link. Vou deixar depois, aqui embaixo o link. Meu nome é meio complicadinho, um pouquinho. Mas é @Solange Weilemann, com W. Perfeito. E sigam a Sanup também, a gente posta muito conteúdo, então é @sunup.ie, sanup.ie, e a gente coloca conteúdo lá, mandem um direct, vai ser um prazer conversar com todos vocês. E é uma delícia compartilhar, Fê, o que você falou é muito importante. Eu acho que a gente precisa ser muito grato por tudo que nós temos. A pessoa que não é grata, a felicidade está sempre na próxima estação do trem. Exato. Então, a gente precisa ser grato. Então, eu só tenho gratidão por você, por eu te conhecer enorme. E tá aqui. Que prazer, que honra estar aqui te ouvindo. E eu não tenho dúvida, pessoal, que todos os insights que, ouvindo a Sol trazer, muitos estão nessa provocação. Então, aproveitem. Ela está deixando todos os meios aqui digitais para se conectar, seja você com um CNPJ por trás, uma empresa. Vamos, de fato, dar o devido valor para o tema que a gente discutiu hoje, viu? Obrigada por estarem aqui. Conto com as dúvidas, com os comentários e com os próximos episódios, porque eu já estou aqui ansiosa para tentar convidar a Sol de novo, viu? Obrigada e
até mais.